Bom, então pessoal, como já está escrito aí na tela, vocês estão visualizando, o que a gente vai tratar hoje vai ser sobre o Teorema de Wilson, né? O Teorema de Wilson é assim como o pequeno Teorema de Fermat que a gente viu na aula anterior, e assim como a função phi de Euler e suas características, né? E também o Teorema chinês do resto, eu quero abordar sobre esse assunto mais adiante. São alguns desses teoremas assim mais relevantes para a formação de um graduado em matemática, né, a respeito de teoria dos números, né? E o Teorema de Wilson, o resultado é simples e prático, né? É um teste de primalidade bem interessante, né? E, claro, não é tão eficaz quanto os modernos testes que usam teorias bem mais avançadas que temos disponível, mas na época foi uma curiosidade, né, matemática muito bem recebida, né? E antes de partir para o enunciado do teorema e a sua respectiva demonstração, eu só vou fazer a demonstração dele porque ela é simples, né? Ela tem como vou dizer, é como se é uma demonstração parecida com a do pequeno teorema de Fermat, né? Ela é bem construtiva, por assim dizer. A gente vai fazer a ida, fazer a volta, vamos utilizar o reductio absurdum, né, para poder concluir o resultado final. Então, se utiliza basicamente dos mesmos passos e das mesmas ideias de demonstração do pequeno teorema, ok? Então, vamos começar o teorema de Wilson a partir de um exemplo. E logo em seguida, vou fazer o enunciado e a demonstração da propriedade em si. Esse exemplo diz o seguinte: vamos pegar uma tabela, né, com números A e B, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, escrever assim, ó, a tabela abaixo, né, apresenta, opa, tá legal não, abaixo, apresenta os pares AB. Então são números A e B que eu vou dispor logo a seguir, né? Formados com os inteiros, vamos pegar aí de 2 até 9, né? Formados com os inteiros é, 2, 3 até o 9, certo? Tal que satisfaz a seguinte propriedade, né? Tal que o produto desses inteiros, A vezes B, vai ser congruente a 1 módulo 11. Tá? Logo vocês vão entender o porquê dessa construção, né? Ou seja, vamos pegar aí pares aleatórios que a gente pode formar, né, dentro desses números aqui de 2 até 9, né, e vamos calcular o produto desses pares congruente a 1 módulo 11, né? Ou seja, vou fazer assim a ideia da tabela tipo isso, vou colocar A, o B e aqui o resultado da operação em si, né, que é A vezes B congruente a 1 módulo 11, certo? Então vamos separar aqui só para ficar organizado, né? Aqui também. Então vamos pegar pares, por exemplo, como 2, A igual a 2 e B igual a 6, tá? Então aqui vai ser 2 vezes 6 é congruente a 1 módulo 11, certo? Concordam comigo? Sim. Então a minha ideia não é pegar qualquer par, mas dos diferentes pares que a gente pode fazer, cujo produto seja congruente a 1 módulo 11, né? Um outro exemplo é a gente pegar o 3 e o 4, né? 3 e o 4 também vai resultar em 12, né? Então vai ser 3 vezes 4 também é congruente a 1 módulo 11. Ou seja, quando a gente divide o 12 por 11,
deixa resto 1, né? É isso que essa notação quer dizer. Qual outro par desses aqui eu poderia selecionar também? Vocês veem mais algum? Que seja, cujo produto seja congruente a 1 módulo 11? Um exemplo, eu poderia pegar o 5 vezes o 8. Por exemplo, 5 vezes o 8 é congruente a 1 módulo 11? Sim ou não? Não, porque ó, quando você pega 5 vezes 8 é 40, né? 40 dividido por 11, isso dá quanto? Dá por 3 e deixa resto 7, né? Então isso aí seria congruente a 7 módulo 11. Então 5 e 8 não serve. Então que número poderia formar um par aí com 5 para dar congruente a 1 módulo 11, né? Cujo produto dá 1 módulo 11, né? O 9, por exemplo, acho que dá, não? 5 vezes 9 dá quanto? 45 ao ser dividido por 11, ó, dá por 4, resultado dá 44, subtraindo deixa resto 1, de fato. 5 vezes 9 é congruente a 1 módulo 11. E, sei lá, vamos pegar um outro número aí com o 7, né? 7, qual outro número que falta? A gente já usou o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, faltou o 8, né? 7 vezes 8, que dá 7 vezes 8 é congruente a 1 módulo 11? Sim ou não? Sim, por quê? Porque vai dar 56 e 5 vezes 11 dá 55. Isso, aí o resto seria 1, né? Então posso escrever o 7 vezes 8 como congruente a 1 módulo 11, né? Então temos aí esses pares A e B, cujo produto é congruente a 1 módulo 11, assim como a construção que a gente definiu acima, certo? Então, vocês lembram que tem uma propriedade que a gente explorou anteriormente, que diz o seguinte, ó, lembrando que eu não vou expressar essa propriedade de maneira tão formal, mas basicamente o que ela diz é assim: se você tem A, vou colocar aqui de B, A congruente a B módulo C, né? E você tem, não, módulo C não, vou colocar módulo N, né? E depois você tem C congruente a D módulo N, a gente pode, disso daqui, pode concluir que A vezes C é congruente a B vezes D módulo N, né? Então vocês devem lembrar que era uma das propriedades lá das equações de congruência, né, que a gente citou. Se não me engano eram 10 ou 11, agora não me recordo exatamente. E uma delas dizia isso, né? Então, sabendo essa propriedade, a gente pode multiplicar esses pares aqui entre si, né? Ou seja, a gente pode dizer que 2 vezes 6 é multiplicado por 3 vezes 4, multiplicado por 5 vezes 9, multiplicado por 7 vezes 8, é congruente ao que? Ao produto também desse lado direito da congruência. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, né? Módulo 11, né? Já que o módulo a gente mantém do jeito que está. Aqui eu coloquei 11 sem querer, tá? É módulo N e aqui módulo N, tá? Desculpem aí o erro de notação, mas é isso. Quando o módulo é o mesmo, né, a gente pode fazer isso com as outras partes aí da nossa equação de congruência. Multiplicar o lado esquerdo pelo lado esquerdo, o lado direito pelo lado direito, né, e chegar nessa construção, certo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Já que está tudo multiplicando e são números inteiros que a gente já conhece, a gente pode simplesmente
ordenar esse produto aqui de uma forma que seja mais conveniente para a gente, colocar em ordem crescente, por exemplo, né? Assim a gente pode multiplicar o 2, depois pelo 3, pelo 4, aí o 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8 e pelo 9, né? Então você vê que é o mesmo produto, apenas mudei a ordem, tá? Congruente a 1 módulo 11, né? E agora, o que é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9? Tem uma notação mais resumida para esse produto aqui, que vocês conheçam? 9 fatorial. 9 fatorial, né? Apesar do 1 não estar aparecendo aqui, ele é desnecessário para a gente concluir que ele está multiplicando aqui, correto? Então, nós teríamos tudo isso aqui, 9 fatorial, congruente a 1 módulo 11, certo? E agora, o que eu posso fazer? Eu posso, para buscar uma relação melhor entre esses números, eu posso multiplicar essa equação de congruência por 10 dos dois lados. Vamos ver o que isso resulta, né? Aí eu vou ter aqui desse lado 9 fatorial multiplicado por 10, congruente a 10 módulo 11, certo? 9 fatorial vezes 10 dá quanto? Em uma notação mais resumida, quanto dá 9 fatorial vezes 10? Como que eu posso representar isso aqui, gente? Seria a mesma coisa que eu pegar todos esses produtos aqui de cima, ó, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, multiplicado pelo 10, né? Qual seria a notação que resumiria todo esse produto? 10 fatorial. 10 fatorial, isso mesmo. É isso aí. Fala aí, né, Kelly? Pra quem pensou que eu estava dormindo, né? Não, tô assistindo a aula. 10 fatorial é congruente a 10 módulo 1. Desculpe, módulo 11. Né? Porém, quanto é... Como eu vou dizer? Como eu vou escrever isso? Pular um passo aqui, ó. Quer dizer, acrescentar um passo, né? O próprio 10 em si é congruente a menos 1 módulo 11, certo? Então, só para trabalhar com números menores, né? Assim, por transitividade, a gente conclui que 10 fatorial é congruente a menos 1 módulo 11, né? Então, seja quem for, né, esse número 10 fatorial é um número bem grande. Quando dividido por 11 vai deixar resto menos 1. Ou se quiser trabalhar com inteiros, né, vai deixar resto 10. As duas formas estão corretas, tá? Só resolvi deixar com essa notação aqui para enunciar o seguinte teorema, que é o teorema de Wilson. Então, teorema atribuído a Wilson, que diz o seguinte. Cadê? Aqui. Vamos considerar o 11. Eu não escolhi o 11 aqui de forma tão aleatória, não. Eu escolhi o 11 por ele ser primo, certo? Então, o número inteiro... inteiro P maior do que 1 é primo. É primo se e somente se
primo se e somente se eu tenho essa condição aqui satisfeita. Espera aí. Se P menos 1 fatorial, deixa eu escrever de novo, P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Certo? Então aqui, por isso que eu falei para vocês que eu não escolhi o 11 por acaso, né? Essa condição aqui que a gente mostrou na tabela acima, ela vale justamente por 11 ser um número primo, ok? Então, aí aqui eu substituindo no lugar do P o 11, ficaria 11 menos 1, 10, né? Daí o 10 fatorial, congruente a menos 1 módulo 11. Né? Então eu coloquei uma ilustração desse teorema antes de citá-lo por inteiro. Né? Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos tentar fazer a demonstração desse teorema. Demonstração. Como eu falei para vocês, toda vez que vocês verem um enunciado, né, uma proposição, um teorema, onde tem isso aqui, ó, se e somente se, né, como que será procedido a demonstração? Né? Você vai fazer a ida e a volta. Né? O que é a ida nesse caso? É basicamente o enunciado, né? Que é o número inteiro P é primo se satisfaz essa condição. E qual seria a volta? Se essa condição é satisfeita, então o número inteiro P é primo. Entenderam? Então você faz a ida e a volta e tem que fechar na mesma conclusão para você mostrar que é verdadeiro. Né? Teoremas que têm esse enunciado se, somente se, eles têm vou dizer assim, uma força teórica bem maior. Né? Eles são bem mais... se aplicam ao número maior de condições quando é utilizado para outras demonstrações. Né? Então, esclarecendo essa parte, vamos então fazer a ida do teorema. Então a ida a gente tem que provar o que? Temos que mostrar que se P é primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Né? É isso que nós precisamos demonstrar. Né? Então, para poder proceder com essa demonstração, vamos considerar aqui um conjunto. Eu vou chamar aqui um conjunto A de resíduos módulo P. Né? O que isso significa? É o conjunto formado pelos possíveis restos da divisão desse número A por esse primo P. Né? Quais são esses possíveis restos? Aqui, ó. Vamos considerar aqui. Seja A, né, um número pertencente a esse conjunto de resíduos. 1, 2, até o P-1. Né? São os possíveis resultados dessa divisão pelo primo. Isso quando o número P é primo, certo? Fique bem claro isso. Então, fazendo essa consideração desse conjunto, vou escrever de novo aqui o seja, isso. Vamos considerar essa equação de congruência aqui, ó, AX congruente a 1 módulo P. Né? Aí, por que essa equação de congruência? Porque a gente escrevendo isso aqui na forma de uma equação diofantina, né, isso aqui ele pode ser expresso da seguinte maneira: AX menos PY igual a 1. Lembram disso? A gente pode transformar uma equação de congruência numa equação diofantina, né? Lembrando disso, ó. Porque o P ele vai ser multiplicado por um número qualquer, né? Aí vai passar para o outro lado da igualdade, como menos PY, e esse resto aqui vai ser o resultado, né, da equação em si. Né? E essa equação ela tem solução
Essa equação aqui ela tem solução. Se o MDC, o máximo divisor comum entre A e P, né, entre os coeficientes da nossa equação diofantina, se esse MDC for o quê? For 1 e dividir... desculpa, não é se o coeficiente for, se o MDC for 1, é se o MDC dividir esse termo aqui do segundo membro, do segundo lado da igualdade, né? Como o MDC entre A e P é 1, né? 1 divide 1, né? Então, de fato, essa equação aqui tem solução. Então, vou colocar aqui, ó, tem solução, pois o MDC entre A e P é 1. Por que eu sei que o MDC entre A e P é 1? Porque P é primo, né? Eu estou partindo do pressuposto de que ele é primo. Olha aqui, ó, na nossa ida da demonstração. Temos que mostrar que se P é primo, então vale essa igualdade. Então eu tenho que partir do pressuposto de que P é primo, né? Se o número é primo e o A pertence aqui a esse conjunto, né, que eu estipulei de resíduos módulo P, então necessariamente o máximo divisor comum entre A e P será 1, né? Pela própria natureza do P ser primo, né, que nos garante esse resultado, ok? Deixa eu escrever aqui direito. Então, beleza. Então, sendo que essa equação tem solução, os possíveis valores que o x pode assumir são justamente esse conjunto de valores de A, né? São os possíveis valores de x. Então, vou colocar assim, então x, né, ou seja, a solução dessa equação diofantina, pertence a esse conjunto 1, 2, até p-1 também, tá? Tem que ser isso, porque mesmo que o x seja um número maior do que o p, né, maior do que esse primo assumido, quando você faz a congruência dele módulo p, vai cair dentro desse conjunto numérico aqui, desse conjunto de resíduos módulo p. Então não tem outro jeito, né? X necessariamente, a solução dessa equação diofantina necessariamente será um desses elementos aqui desse conjunto, certo? Aí, já que o x pode ser um ou até mesmo mais valores desse conjunto de números, a pergunta que nos cabe é a seguinte: quantas soluções positivas a gente vai ter onde o x vai ser igual ao a, né? Isso é interessante saber, porque no nosso caso nos interessa de mais imediato as soluções onde o x é diferente do a, né? Então vamos descobrir quantas dessas soluções são iguais a a primeiro. Então fica a pergunta: quantas soluções positivas, né? Soluções positivas do tipo x igual a a existem. Então, se eu quero os casos em que x é igual a a, vou voltar aqui à nossa equação de congruência de início. Ax congruente a 1 módulo P, né? E vou fazer essa restrição, né? Os casos em que x é igual a né? Então, tomando x igual a nossa equação vai ficar a vezes a congruente a 1 módulo P, né? Ou seja, a ao quadrado, esse 1 que está positivo aqui do lado direito da equação de congruência vem para o lado esquerdo negativo, congruente a 0 módulo P, né? Significa que ao dividir a ao quadrado menos 1 por P, vai dar 0 como resposta, ou seja, a ao quadrado menos 1 tem que dividir, o P tem que dividir a ao quadrado menos 1, né? Porém, a gente pode desmembrar, né, esse a ao quadrado menos 1 como um produto do tipo a mais 1 vezes a menos 1. Né? Isso aí a gente aprendeu lá desde
sétima, oitava série, né, a fazer esse tipo de desmembramento, congruente a 0 módulo P. Né? Daí então fica mais fácil da gente visualizar quais são as possíveis soluções, né, que satisfazem essa equação de congruência. A gente olha aqui para o nosso conjunto, ó. O A só pode assumir esses valores aqui, ó, 1, 2, até chegar em P-1. Todos esses valores inteiros positivos até chegar em P-1. Né? Qual desses valores aqui vocês só olhando me diriam que satisfazem essa equação? A mais 1 vezes A menos 1 congruente a 0 módulo P. Qual valor substituindo aqui desse conjunto satisfazem essa equação de congruência? O 1, correto. Porque aí você teria 0 congruente a 0 módulo P, né? O que é verdadeiro. Né? Então, ó, portanto, A igual a 1. Ou, qual é o outro valor desse conjunto aqui, ó, de 1 até P menos 1 satisfaz essa equação? Não? Números inteiros ou naturais? São só esses números desse conjunto aqui, ó, que são os inteiros positivos, de 1 até P menos 1, né, onde o P é um primo qualquer. O A pode assumir qualquer um deles. Bom, se você reparar bem, o próprio P menos 1 também é solução. Né? Por que é solução? Assim, ó, para A igual a P menos 1, vou fazer bem aqui embaixo. Ó. Pois vamos primeiro colocar a primeira situação. Para A igual a 1, nós temos que A mais 1, desculpe, 1 mais 1, vezes 1 menos 1 é congruente a 0 módulo P. Né? Aqui está ok. De fato é verdade. E para A igual a P menos 1, temos, no lugar do A nessa equação, vamos colocar P menos 1. Tem P menos 1 mais 1 multiplicado por P menos 1 menos 1. Isso é congruente a 0 módulo P? Sim, é verdade, porque olha, P menos 1, menos 1 somado com 1 vai dar 0, né? Então nós vamos ter apenas o P multiplicado por P menos 2, congruente a 0 módulo P. O que isso quer dizer? Quer dizer que o P divide esse produto, P vezes P menos 2, o que é verdade. Olha o fator P multiplicando aqui. Né? Então, realmente, o A igual a 1 ou A igual a P menos 1 são as soluções que são os valores de x, né, iguais a A, né, que satisfazem essa equação de congruência. Né? Então, vamos ver. Tá, então as soluções do tipo x igual a A, elas existem, são essas. Né? A igual a 1 e A igual a P menos 1. Né? Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Então, nós vamos tirar desse conjunto aqui, o A pertencente a 1 até P menos 1, né? Vamos tirar esses valores que fazem com que essa equação de congruência tenha valores de x como solução, tais que x sejam iguais a A. Tá? Vamos tirar esses números do conjunto. Então, escrevendo aqui, ó, então, soluções onde x são diferentes de x é diferente de A estão no conjunto aqui, ó, nesse conjunto A pertencente a 2, 3 até o P menos 2, né?
pois eu tirei o 1 e o P-1 do conjunto, certo? Todas essas soluções aqui, de 2 até P-2, são possíveis soluções da nossa equação de congruência, onde você vai ter x diferente de a, né? Vai ter valores semelhantes ao que a gente construiu aqui nessa tabela, que são os que nos interessam, né? Tá vendo que aqui eu peguei os pares, né? A e B, onde A vezes B, nessa equação de congruência, né? A vezes B é congruente a 1 módulo 11, onde A e B são sempre diferentes, não é verdade? Então eu quero esse tipo de situação para ilustrar a ideia que eu fiz aqui nessa tabela do exemplo, certo? Então, tirando as situações onde o A e o B seriam iguais, que são nesse caso aqui, ó, A igual a 1, né? Ou P-1, né, no nosso sistema de congruência, sobra esse conjunto de soluções possíveis. Pertencente a 2, 3, até P-2, né? Só explorando mais um pouco essa ideia, né? Um exemplo, vejam que aqui os números 1 e 10 não estão presentes, né? E eles poderiam entrar, né, também, mas é um caso mais que eu corrigi ao multiplicar por 10 aqui na equação do exemplo, né? Só não coloquei os casos em que A e B são iguais, né? Então, só para enfatizar essa parte, certo? Então, eu tenho que os valores de A que satisfazem a igualdade estão nesse conjunto de 2 a P-2, e os valores de X que satisfazem aquela equação de congruência também estão nesse conjunto de 2 a P-2, né? Então, o que nos resta fazer, então? Vamos tentar ilustrar essa resposta. Então, de tal forma que a minha equação de congruência inicial, que era AX congruente a 1 módulo P, né, ela vai ter as seguintes soluções possíveis. Vai ter o produto desses números como uma solução possível, né? Então, por que o produto desses números? Porque eu vou pegar aqui pares de A e X, assim como eu fiz nessa tabela aqui, ó, que eu montei de início, né? Então, dentro desse conjunto de 2 até P-2, eu vou pegar pares tal que o A e o X sejam diferentes entre si, né? E cujo produto entre eles será congruente a 1 módulo P, né? Como eu não tenho o meu número primo P definido, eu sei que ao montar essa tabela para o meu número P, lá do nosso caso, né, eu vou obter algo semelhante a isso aqui, ó, a essa tabela quando eu estipulei o P igual a 11. Tá? Foi por isso que eu montei ela de início, para a gente ficar comparando o que eu vou fazer aqui, certo? Então, ao fazer os produtos de A e B que são diferentes entre si, porém cujo produto seja congruente a um módulo 11, eu quero lá na nossa equação de congruência pegar os valores de A e X daquele conjunto de 2 até P-2, né, cujo produto de um pelo outro seja congruente a 1 módulo P. Aí eu vou pegar todos esses pares e multiplicar entre si, assim como eu fiz aqui, ó, fazendo uso dessa propriedade, né, lá das congruências que a gente já viu anteriormente. E ao fazer o produto de todos esses pares, a gente vai ver que eles serão congruentes a 1 módulo 11 por conta dessa propriedade, né? Então, o que isso quer dizer? Significa que temos que ao ordenar, né, todos os produtos possíveis, eu vou ter 2 vezes 3 vezes 4 até chegar em P-2, né? E isso vai ser necessariamente congruente a 1 módulo P, certo? Então, lembrando só o que eu fiz aqui, ó, compare com a tabela, tá? Aqui a tabela ficou mais simples porque eu estipulei o valor do número primo P como 11, né? E peguei os pares A e B cujo produto seja congruente a 1 módulo 11. E no final eu multipliquei todos esses pares aqui do lado esquerdo e multipliquei todos esses 1s aqui do lado direito, resultando nesse fatorial aqui de baixo, né? Então aqui vai ser a mesma coisa.
Desculpe, aqui eu coloquei P menos 1, né? É P menos 2. O resultado disso vai ser P menos 2 fatorial congruente a 1 módulo P, né? E agora, basta multiplicar dos dois lados da equação de congruência por P menos 1. E assim vamos ter P menos 2 fatorial multiplicado por P menos 1 congruente a P menos 1 módulo P. Né? Quanto é P menos 2 fatorial vezes P menos 1? E aí, quanto fica? Se não consegue visualizar assim, substitui o P por algum primo, digamos 11, né? Aí vai ficar 11 menos 2, que é 9, e 11 menos 1, que é 10. Quanto é 9 fatorial vezes 10? Fatorial. 10 fatorial. Então, P menos 2 fatorial vezes P menos 1 dá quanto? É o maior número fatorial, né? P menos 1 fatorial. Certo? Congruente a P menos 1 módulo P. Né? Porém, a gente pode ainda fazer um passo a mais aqui. Ó. O P menos 1, por si, é congruente a quanto? Módulo P. E aí? A menos 1, né, gente? Por quê? Porque o menos 1 passa para o outro lado positivo. Aí eu vou ter que P é congruente a 0 módulo P. Ou seja, que P, ao dividir por ele mesmo, vai deixar resto 0. Né? O que é evidente por si. Nem precisaria o número P ser primo. Né? Então, por transitividade, eu posso afirmar que P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Né? E essa é a primeira parte da demonstração. Né? Até aqui está ok? Né? Sei que é um pouquinho complicado de entender, né? Mas quem tiver a fim de entender realmente essa demonstração, dá uma olhada de novo depois, né, no vídeo quando estiver disponível, e vai comparando o que eu estou fazendo com o que eu fiz nessa tabela aqui do exemplo. Tá? Aí isso vai ajudar bastante a ilustrar cada passo que eu estou utilizando aqui. Certo? Então, agora falta a volta. Né? O que eu tenho que provar na volta? Olha, vamos olhar aqui o enunciado. Se na ida eu tenho que provar que se P é primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, na volta eu preciso provar que se P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, então P é primo. Né? Então é só mudar a ordem do raciocínio. Então temos que mostrar que se P menos 1, aqui embaixo, P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, então P é primo. Né? Então, como que a gente poderia demonstrar essa implicação desse jeito? Né? Primeiro, eu tenho que mostrar que se esse P satisfaz essa equação de congruência, então ele é primo. Logo, vamos mostrar que se P não for primo, né, então não tem como satisfazer essa relação de congruência. Né? Essa é uma abordagem possível. A gente vai assumir o contrário, vai negar o pressuposto de que P é primo. Né? Então, assim, suponha então que P é composto. Né? Esse pode ser o nosso primeiro passo. Suponha
que P é composto. Certo? Então, se P é composto, o que dá para concluir disso? Então, o P ele é um produto de números, digamos, como é que eu vou chamar? Posso chamar de N1 multiplicado por N2, né? Número 1 e número 2. Né? Se ele é composto, ele é no mínimo o produto de dois outros números, concordam? Né? Para N1 e N2 inteiros, certo? Então é isso. Se P é composto, isso é verdadeiro. P é o produto de pelo menos dois números N1 e N2. Né? Então, dessa suposição de que P é um produto de dois números, que é a forma mais básica que ele pode assumir, vamos supor ainda uma outra coisa. Vamos supor que N1 seja diferente de N2. Né? Afinal de contas, ao pressupor que um número é composto, ele pode ser o produto de dois números diferentes ou de dois números iguais. Né? Por exemplo, o 25 é o produto de... Ele não é primo, ele é composto. Ele é o produto de dois números iguais, né? 5 e 5. Já o 26, não. Ele é o produto dos números 2 e 13. Tá? Então a gente tem que explorar essas duas possibilidades. Do primo... desse produto de números ser igual ou ser diferente. Vamos primeiro partir de que ele é diferente. Suponha que N1 seja diferente de N2. Então, o que acontece com essa equação aqui de congruência? Então, lembrando que esse fatorial é o produto de P-1 vezes P-2 vezes P-3 até chegar no 1. Né? Vai reduzindo até chegar no 1, independente de quem seja esse número P. Né? Então, podemos dizer o seguinte, que P-1 fatorial é igual a P-1, igual eu falei para vocês, né? P-1 multiplicado por P-2 multiplicado aí por P-3, P-4. No meio desses produtos aqui vai ter o número N1, né? E também o número N2. Ele vai estar no meio aqui desse P-1 fatorial, concordam? Né? E até chegar no 2 vezes o 1 e acabar o fatorial, certo? Então eu estou assumindo que se o P ele pode ser composto por esses dois números, o fatorial deles vai aparecer esses dois números em algum momento dessa multiplicação. Né? Então o que acontece? Se esse número N1 e N2 aparecem em algum momento dessa multiplicação, eu tenho que lembrar do seguinte, que N1 multiplicado por N2 é igual ao número primo P. Portanto, o P vai dividir o P-1 fatorial. Não é verdade? Afinal de contas, eu tenho o número P aqui no meio desse produto, que é o número N1 multiplicado por N2. Né? Então, vai dividir esse P-1 fatorial. Mas se P divide P-1 fatorial, então, escrevendo isso aqui em forma de em notação de módulo, isso aqui é a mesma coisa que escrever que P-1 fatorial deixa resto zero quando a gente divide por P, né? Escrevendo em notação de módulo, correto? O que não é verdade, né? Assim, entra em contradição com o que a gente falou anteriormente. Né? Então, assim, haveria uma contradição que estaria justamente no fato da gente supor que P é um número composto, certo? Então, para N1 diferente de N2, não vale. Né? Vamos ver se isso continua ainda a existir esse absurdo se a gente considerar N1 igual a N2. Né? Suponha então que N1 igual a N2. Né? Então, o que vai acontecer? Da mesma forma como o P-1 fatorial vai ser o produto de P-1 por P-2 até chegar no 1, e no meio desses termos aqui
vai aparecer o número N1 e N2, né? Então, novamente, vamos ter P menos 1 fatorial igual a P menos 1 vezes P menos 2 vezes N1 em algum momento, vezes N2 em outro momento, até chegar no 2 vezes 1 e acabar o nosso fatorial, né? A diferença é que os dois aqui agora são iguais, né? Mas, novamente temos que lembrar que P é N1 vezes N2, né? Da mesma forma como era antigamente, né? Agora a diferença é que P vai ser ou N1 ao quadrado ou N2 ao quadrado, né? Depende do que você substitui aí nessa igualdade, né? E da mesma forma, o P vai continuar dividindo o P menos 1 fatorial, que em notação de módulo pode ser expresso como P menos 1 fatorial congruente a 0 módulo P. O que novamente é um absurdo, pois deveria deixar resto menos 1, né? E de onde vem esse absurdo? Vem da nossa suposição inicial de que P é composto, né? Então, portanto, se P não é composto, P só pode ser primo. E assim termina a demonstração, né? Bem simples, né, gente? O que vocês acharam? Simples não, mas interessante. Eu gosto bastante dessa demonstração. Eu aprendi a fazer ela ainda durante a graduação e eu achava muito legal a metodologia utilizada, né? Desse raciocínio por absurdo, esse negócio de mostrar pela ida, pela volta. Então é algo bem bacana, assim, dá para desenvolver bastante a sua habilidade em resolver problemas aprendendo, né, essas técnicas ao aprender demonstrações, né? Por isso eu vejo muita gente que faz matemática dizendo que não gosta de demonstração. Aí eu costumo falar assim, ué, então você devia estar fazendo engenharia, né? Porque engenharia você só pega a fórmula pronta e aplica em um problema, né? O matemático, o objetivo dele não é fazer conta, é entender por que as contas são feitas daquele jeito, né? Essa é a nossa tarefa, certo? Então vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá. Exemplo. Então, como podemos fazer? Então, deixa eu ver. Usando o teorema. Teorema de Wilson. Encontre o menor resíduo positivo de... Aí vou colocar a letra A, a primeiro que a gente vai fazer, desse produto aqui, ó. 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 módulo 5, né? Vamos tentar fazer esse aqui primeiro. Então, para a gente encontrar o menor resíduo positivo desse produto aí, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, a gente vai utilizar o seguinte fato, de que a gente pode partir do princípio, vou escrever até isso, ó, podemos usar o fato de que temos o 6 congruente a 1 módulo 5, né? Por que módulo 5? Porque o nosso problema está dizendo que esse produto aqui, a gente tem que encontrar qual é o resíduo módulo 5, correto? O que isso quer dizer?
eu vou pegar todo esse produto, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, que é um número consideravelmente grande, vou dividir ele por 5 e vou descobrir qual é o resto que essa divisão oferece, que essa divisão possui. Esse é o nosso objetivo, né? Então, vou partir aqui do fato mais elementar de que o 6 é congruente a 1 módulo 5, correto? E o 7? O 7 é congruente a quanto módulo 5? A 2. O 8 é congruente a quanto módulo 5? 3. E por fim, o 9 é quanto? 4 módulo 5. Né? Então, acho que vocês já entenderam o que eu quero fazer, né? O que eu faço com essas equações de congruência aqui? Eu não quero o resultado da congruência módulo 5 de 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9. Vou multiplicar. Então, ó, multiplica tudo isso aqui. E eu tenho 6 vezes 7... 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, congruente a 1 vezes 2. Vou colocar o mesmo símbolo, né, que é melhor. Vezes 2, vezes 3, vezes 4. Módulo 5. Né? E aí? Ó, o resto seria 24. Seria, né? Mas a gente quer utilizar o teorema de Wilson para mostrar isso, né? Lembra? O que tem aqui, ó? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Em uma notação mais enxugada, fica como? 4 fatorial. 4 fatorial. Né? Módulo 5. Então, vamos nos atentar para essa equação aqui, ó. 4 fatorial é congruente a quanto módulo 5? Ó, sem olhar, a gente não precisa fazer conta nenhuma, né? Eu vou até apagar isso aqui, colocar um passo antes, fazer assim, ó. Pelo teorema de Wilson, temos que P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, correto? Foi o que a gente acabou de demonstrar, né? Agora faça P igual a 5 nessa equação de congruência. Vai ficar como? Vai ficar 5 menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. Né? Isso é verdade por quê? Porque o P é 5. Então eu posso afirmar isso com certeza sem fazer conta nenhuma. Né? Ou seja, eu tenho que 4 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. Né? Aí como que isso nos ajuda a resolver aqui o nosso problema inicial? Vamos voltar aqui para o nosso problema, né? Que diz o seguinte: 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a 4 fatorial, que por sua vez é congruente a menos 1 módulo 5. Então, logo, né, por transitividade, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a quanto módulo 5? É congruente a menos 1. Né? Né? Aí se a gente quiser colocar... É sempre interessante trabalhar com restos positivos. Né? Então, eu ainda posso acrescentar mais um passo aqui. Ó. Posso dizer que menos 1 é congruente a 4 módulo 5, não é verdade?
Porque eu passo 4 para o outro lado e fica menos 4, né? Menos 1 menos 4 é menos 5, que deixa resto 0 ao ser dividido por 5. Então, isso aqui é verdade, né? Aí, novamente, por transitividade, eu tenho então que esse lado aqui da equação é congruente a 4 módulo 5. Ou seja, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 deixa resto 4 ao ser dividido por 5. E fica assim a notação de módulo, né? E assim termina a nossa conta. Vocês entenderam? Sim, né? Se alguém não entendeu, pode falar, né? Mas aí não utilizou nada do que a gente já não viu antes, né? Em relação a congruências e essa representação modular aqui que a gente aprendeu, certo? Então, vamos ver um outro exemplo semelhante a esse. Deixa eu colocar aqui do... Deixa eu ver como é que é. Era a letra B, né? Letra B. É algo um pouco maior do que isso. 8 vezes 9 até o 13. 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13, né? Módulo 7, né? Ou seja, relembrando aqui o enunciado, usando o teorema de Wilson, encontre o menor resíduo positivo de 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13, módulo 7, né? E aí, qual seria uma ideia para a gente poder começar a solução? Usando o mesmo raciocínio de cima, professor? Exatamente, como é que ficaria? 8 congruente a 1, módulo 7. A gente começa a fazer essas equiparações, né? Eu vou fazer assim, eu vou resolver isso aqui na outra página, porque não vai caber tudo aqui, só para não ficar quebrado. Então, primeiro a gente observa os seguintes fatos. 8 é congruente a quanto módulo 7? A 1. Seguindo, aí pego 9. 9 congruente a 2. Seguindo, eu tenho 10 congruente a 3. O 11 congruente a 4. Aí aqui já fica mecânico, né? O 12 congruente a 5. E por fim, o 13 é congruente a 6. Então, temos aqui que todo o sistema de resíduos, né, módulo 7, estão utilizados, com exceção do 0, né, que seria 7 congruente a 0, módulo 7. Né? Então, o que a gente faz? Multiplica esses números. Eita. Aí o produto vai ficar 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13, congruente a produto de todo o lado direito da equação de congruência. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Tudo isso módulo 7, né? Mas em uma notação mais resumida, como ficaria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6? 6 fatorial. Exatamente. Congruente 6 fatorial módulo 7, né? Porém, novamente, pelo teorema de Wilson, a gente tem que esse resultado aqui é válido, né? Então vamos usá-lo novamente. Aí a gente faz o quê? Pega o P igual a 7, né? Já que P é primo. Então, para P
igual a 7, temos 7 menos 1 fatorial congruente a menos 1 módulo 7. Né? Ou seja, mesmo sem fazer conta nenhum, eu sei que o 6 fatorial, ao ser dividido por 7, vai deixar resto menos 1. Né? Ou ainda, se a gente quiser trabalhar, fica esquisito, né, falar de resto negativo. Né? Então a gente pode colocar o correspondente positivo a esse menos 1 aqui no resto. Qual seria ele? Menos 1 é congruente a quanto módulo 7? Qual seria, gente? Ninguém? Seria o 6, ó. Por que o 6? Aqui, ó, pega só essa equação aqui. Vou até fazer em outra cor. E já eu apago. Né? Menos 1 congruente a 6 módulo 7. Por que isso é verdade? Pega o 6 que está positivo aqui do lado direito, vai para o lado esquerdo. Fica menos 1, menos 6. Aí como o 6 saiu, né, saiu daqui somando, ele passou para lá subtraindo, vai deixar 0. Né? Então fica a afirmação de que menos 7, ao ser dividido por 7, deixa resto 0. Em notação de módulo fica isso, menos 7 congruente a 0 módulo 7, o que é verdade, certo? Então é por isso que eu posso fazer essa correspondência aí entre módulos, entre resíduos negativos e resíduos positivos. Né? Logo, eu posso afirmar que 6 fatorial, né, por transitividade, 6 fatorial é congruente a 6 módulo 7. Né? Então, voltamos ao nosso problema. Opa. O que dizia o nosso problema? 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13 é congruente a 6 fatorial, que por sua vez a gente já descobriu que é congruente a 6 módulo 7. Né? Então, novamente por transitividade, então 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13 é congruente a 6 módulo 7. Portanto, 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11, 12 e 13, ao ser dividido por 7, deixa resto 6. Né? E essa aqui é a nossa resposta. Né? Assim como no problema anterior, a nossa resposta era 4. Esse é o nosso resíduo módulo 5 e esse aqui é o nosso resíduo módulo 7, dos respectivos números aqui. Todos entenderam? Sim? Bom, então é isso. Eu vou deixar para a próxima aula para a gente trabalhar com mais exemplos, explorando outras variantes, onde a gente pode até utilizar juntos em alguns exemplos tanto o teorema de Wilson como o de Fermat no mesmo problema. Né? São combinações bem interessantes. Né? Aí continuem praticando. Lá na lista não tem nem assim questões muito desafiadoras, né, envolvendo o teorema de Wilson, a não ser talvez, deixa me ver aqui, deixa eu ver, não, nada assim muito absurdamente difícil, não tem. Todas são bem fazíveis, né? Se você entendeu legal o enunciado do problema, dá para ter uma boa noção de como resolvê-las. Né? Então eu vou deixar para a próxima aula para a gente explorar mais alguns exemplos e possibilidades desses teoremas, ok? Na verdade, eu acho que na próxima aula eu vou falar logo da função φ de Euler, né? E da sua relação com o teorema de Fermat. Aí meio que
já dá bastante material para a gente trabalhar esses conceitos em uma única aula. Acho que é melhor assim, né? Ok, então, estamos combinados? Ok. Né? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Bom, então nesse caso a gente vai ficando por aqui e daqui a pouco eu posto lá no grupo o vídeo e essas anotações da aula de hoje, certo? Então, boa noite a todos, até a próxima semana. Até mais. Valeu.